conversar com o nosso colega aqui, jornalista Heitor Peixoto, sobre a reunião de plenário que ocorreu hoje de manhã, vários projetos votados, alguns deles do governador, um do Plano Estadual de Educação. Boa tarde, Heitor. Qual o objetivo desse plano? Boa tarde, Hamilton. Boa tarde para todos que nos acompanham. Bom, o projeto votado aqui em primeiro turno, né, do Plano Estadual de Educação, bom, a gente já tem um Plano Estadual de Educação vigente, Hamilton. Ele é um plano decenal, né, ele contempla aí o período de 2011 a 2020. Um novo plano, ele se tornou necessário a partir da aprovação do Plano Nacional de Educação, isso foi em 2014. Então esse Plano Nacional, ele fica valendo até 2024. E esse plano nacional ele exige que estados e municípios elaborem planos correspondentes, né, ou promovam adequações naqueles que já estejam em vigor, de acordo com essas mesmas diretrizes, metas e estratégias do plano federal. Uma curiosidade, Hamilton, é que todos os municípios mineiros já cumpriram essa obrigação de criar ou alterar seus planos municipais. Então falta aí o Estado de Minas Gerais cumprir essa obrigação e se alinhar com o Plano Nacional, né? E entre as medidas previstas, o que você destaca? Hamilton, é uma série de medidas. É até difícil a gente citar alguns, mas a gente tem alguns exemplos, sim, para citar, que entre essas diretrizes estão aí a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a superação das desigualdades educacionais, também a melhoria da qualidade da educação, a formação para trabalho e cidadania, e também a valorização dos profissionais de educação. Esse plano, Hamilton, ele prevê o monitoramento contínuo e avaliações periódicas, né, a cada 2 anos. Esse trabalho aí ele deve ser feito pelo governo do estado, né, pela Assembleia Legislativa, também pelo Conselho e pelo Fórum Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação e o Fórum Estadual de Educação, isso em conjunto, fazendo essa revisão a cada 2 anos desse plano. O plano veio do governador, mas a Assembleia fez alterações, né? O que aconteceu aqui, Heitor? Exatamente. Em fevereiro de 2016, a Assembleia ela promoveu um amplo debate público sobre esse plano. De fevereiro a maio daquele ano, foram realizados 12 encontros regionais e em cada um deles foram formados aí 8 grupos de trabalho temáticos, né? Também uma consulta pública ela foi disponibilizada no portal da Assembleia para ampliar ainda mais essa interlocução com a sociedade, essa participação das pessoas a respeito desse plano. Esses encontros regionais e essa consulta pública, elas geraram aí quase 700 propostas novas, né? Assim, a gente tem um número exato aqui que foram 672, sendo que 507 foram retiradas desses encontros regionais e 165 nessa consulta pública. Sistematizado então, todo esse conjunto de propostas, Hamilton, essas sugestões elas viraram 282 propostas novas. Por que diminui? Porque tem muita proposta que é repetida, né? Às vezes alguma pode ser juntada a 3 ou 4 outras propostas, né? Então elas se tornaram 282 propostas novas que foram acrescidas então a esse documento original. E isso formou um conjunto de 545 propostas. Aí teve a etapa final aqui em Belo Horizonte entre os dias 15 e 17 de junho de 2016. Foram mais de 500 participantes reunidos aqui na Assembleia, né? E ao final desse processo, o plano ele ficou com 21 metas e 352 estratégias. Um detalhe interessante é que na votação hoje, aqui em plenário, foi aprovada também a emenda número 1 ao substitutivo da administração pública. Essa emenda determina que na execução do plano, o Estado ele promova políticas de atenção integral ao estudante e de prevenção à evasão escolar. Isso motivada, essa evasão escolar, por preconceito ou qualquer outra forma de discriminação. Então o plano, ele, inclusive, está alinhado também nessa nova metodologia de trabalho para contemplar aí esses alunos que, porventura, sofram esse tipo de discriminação para garanti-los na sala de aula, para não ter perda para esses alunos, Hamilton. Um outro projeto do governador, Heitor, também passou hoje de manhã aqui no plenário com relação ao UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, envolvendo fundações associadas ao UENG. O que é a situação atual, o que deve acontecer por meio desse projeto? Hamilton, essa situação do UENG é o seguinte: a Constituição do Estado, a Constituição Mineira, ela foi promulgada em 1989 e ela sinalizou a criação da Universidade do Estado de Minas Gerais, né, o UENG. Ali abria-se a possibilidade para que as fundações de ensino superior que já existissem naquela época, que elas fossem absorvidas pela universidade que surgia.
9 dessas fundações, naquela época, manifestaram esse interesse de integrar aí o corpo da UENG. E hoje, 6 delas mantêm essa disposição. O problema é que quase aí 30 anos depois dessa absorção, né, dessa associação de fundações junto à UENG, esse procedimento ainda não está finalizado, ainda não está completo, né? Faltam procedimentos legislativos para que isso seja concretizado, né? Agora, com relação a valores, tem a parte de importância para a educação e também questão financeira, né? Quais os argumentos para aprovar esse projeto, Heitor? Pois é, inclusive um dos entraves para que isso não tenha sido concluído ainda é que, junto com as fundações, o Estado ele deve incorporar também as dívidas, né? O passivo dessas unidades educacionais. Esse passivo, ele é formado quase todo por débitos fiscais aí com a União e dívidas trabalhistas. E ele soma aí cerca de 100 milhões de reais, Hamilton. E a transferência desse ônus para o Executivo, né, ele depende de autorização da Assembleia, que é exatamente esse projeto de lei que está tramitando aqui, que foi aprovado em primeiro turno hoje. Ou seja, tem no caso, o passivo, né, dívida de 100 milhões, mas o argumento do pessoal da UENG é que tem um patrimônio maior, é isso? Exatamente. Os representantes da UENG, inclusive a reitora esteve aqui no final de outubro, eles explicaram que a operação, além de não trazer impactos imediatos às finanças de Minas, isso aí vai resultar em um aumento do patrimônio para o Estado. Isso entra dentro do que você me perguntou. Porque, embora o Estado esteja assumindo esse passivo de 100 milhões de reais, o Estado também está incorporando, junto com esse passivo, ele incorpora o ativo dessas fundações, dessas 6 instituições, né, que hoje está estimado esse ativo em 150 milhões de reais, ou seja, teria um saldo aí positivo de 50 milhões de reais. E, além disso, a reitora da UENG explicou que 90% desse passivo, né, como eu estava dizendo antes, eles seriam dívidas fiscais, ou seja, são débitos com impostos, principalmente com a União, e que poderiam ser renegociados. Os outros 10%, ainda segundo a reitora, seriam dívidas trabalhistas, né, que ainda estão em tramitação. Logo, na avaliação dela, assumir esse passivo de 100 milhões não significa que o Estado terá que pagar isso de imediato. Essa medida, as fundações, né, apostam nessa medida aí como forma de melhorar o ensino e também dar segurança e estabilidade para os alunos sobre o futuro dos cursos e também dos currículos. Isso pelo seguinte, Hamilton, porque a partir do momento que essas fundações ainda não estejam formalizadas com o Estado e haja alguma ação trabalhista ou mesmo alguma ação de execução desses impostos que estão em aberto, é possível que a Justiça coloque os bens dessas fundações em penhora. Então, há um risco aí de esse patrimônio que o Estado está para incorporar, ele deve ser perdido parcialmente ou até totalmente, aí se houver execução desses empreendimentos. Então, os argumentos usados, que além de ser bom do ponto de vista da educação, do ponto de vista financeiro também, dívidas até de longo prazo. Exatamente. E o ativo, 150 milhões, maior do que o passivo, né, que é de 100 milhões, é isso, né? E essa grande preocupação, então, de que um ativo que é esperado de entrar para o Estado, ele não seja perdido em ações de execução na Justiça, né, de que haja perda aí de prédios públicos, né, de prédios que venham a integrar o patrimônio público. Então, por isso, os deputados estão bastante empenhados em votar esse projeto ainda neste ano e ele provavelmente deve ser pautado aqui em plenário no segundo turno já na semana que vem. Os dois projetos, esse da UENG e o primeiro também do Plano de Educação, os dois passaram no primeiro turno, né? Exatamente, no primeiro turno. Eles voltam agora às comissões temáticas, né, para receber o parecer de segundo turno antes de voltar aqui ao plenário. Isso aí deve acontecer ao longo dessa semana, né, esse parecer de segundo turno, aí eles voltam a ser discutidos e votados aqui em plenário, sendo aprovados aqui no segundo turno, então eles são encaminhados para a sanção do governador. Que deve funcionar, porque ele mesmo que mandou para a gente aqui, né? Exatamente. Há interesse também do governo do Estado, né, até porque, principalmente, esse projeto da UENG é uma incorporação de patrimônio aí, isso é claro que interessa também a gestão, né, do Executivo. Ok, Heitor Peixoto, muito obrigado pela nossa conversa aqui. Obrigado, amigo.